Graça e paz, mulheres de Deus. Mais uma vez, estamos aqui reunidas para a nossa jornada da transformação. Estamos na semana 4, dia 3. A semana, né? A palavra desta semana, da semana 4, é habilitação, habilite atuação. E então nós vamos continuar falando sobre a habilitação. Nós já falamos que somos habilitadas pelo sacrifício de Jesus, somos habilitadas pelo poder que há no sangue precioso de Jesus, pelo seu amor, pelo seu cuidado, pelo nosso relacionamento com Ele. Então, vamos falar um pouquinho sobre como é que recebemos essa habilitação nos relacionando com Deus. Então, nós falamos, né, que a habilitação, ela gera bons relacionamentos. Primeiro, ela gera um bom relacionamento com o nosso Deus, à medida que nós nos aproximamos dele, à medida de que nós buscamos a sua presença, oramos, buscamos por intimidade, meditamos na palavra, né? A palavra vai dizer que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. A palavra vai nos dizer que no princípio era o verbo e o verbo habitou entre nós. Então, nos relacionando com a palavra, nós também nos relacionamos com o nosso Deus, com o nosso Pai. Nós nos relacionamos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Então, a habilitação, ela gera bons relacionamentos. À medida que eu olho para a cruz, eu desejo conhecer mais de Cristo. Eu desejo conhecer mais as coisas do reino de Deus. E esse desejo, esse relacionamento, essa busca por mais intimidade vai nos transformando, vai nos mudando, né? Vai nos ajudando na caminhada da metamorfose cristã. Esse desejo de conhecer mais, nós falamos também que o conhecimento liberta, né? Citamos João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Quanto mais nós conhecemos de um assunto, mais inteirada, mais intimidade, mais habilitada em relação a ele, nós ficamos. E nós falamos também que a habilitação, né, esse conhecimento que ela nos gera, ela também acaba gerando um autoconhecimento, né? Um conhecimento de nós mesmas. Nós vamos para o espelho, que é Cristo, o espelho perfeito. A Leila falou sobre reconciliação e falou do espelho. O nosso espelho perfeito é Cristo. Nós vamos para o espelho e o espelho vai nos mostrando quem somos, onde estamos, né? Somos filhas amadas do nosso Pai, mas o espelho também nos mostra áreas da nossa vida que precisam de transformação, né? Cristo nos mostra de uma maneira não acusatória, mas para nos ajudar, nos auxiliar naquilo que nós precisamos mudar. Ele vai nos moldando, vai nos transformando, segundo a sua imagem e semelhança, para dia após dia sermos mais parecidas com Cristo. E falando em mais parecidas com Cristo, hoje eu quero meditar com você sobre a vida de uma mulher que tem muito de Cristo, tem muito do nosso Deus, né? Nós vamos falar um pouquinho, nós vamos meditar um pouquinho sobre a vida de Abigail. Então, a habilitação, ela, além dela gerar bons relacionamentos com Deus, ela também gera bons relacionamentos com o próximo. E é isso que eu quero falar um pouquinho ao falar de Abigail, tá bom? Então, nós vamos meditar, vamos ler aqui o texto de primeiro livro de Samuel, no capítulo 25, nós vamos ler do versículo 2 em diante. Eu vou ler a versão Almeida, vou ler a versão Almeida, revista atualizada da segunda edição, tá? Da Bíblia da Mulher. Então diz assim: Davi e Nabal. Havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem
e Abigail o da sua mulher. E esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas por suas próprias mãos, perdão, irmãs, ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis, aquele próspero, paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuis tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco. Nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão. Achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo segundo todas estas palavras. Pelo que Davi disse aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e Davi também a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar a nosso Senhor, porém este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial e não há quem lhe possa falar. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de trigo, e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence, e ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhes aos pés e disse: ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite-me falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe com meu senhor, com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma,
foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos, como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva, meu senhor. Seja ele dado aos moços que se seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida dos teus inimigos, este a arrojará como se atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que sem causa vieres a derramar. E o te haveres vingado com as tuas próprias mãos, quando o Senhor te houver feito o bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que fizesse mal, se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição e lhe atendi. Deus é maravilhoso, né? E o Senhor, nesta passagem, tem algumas coisas nos ensinar sobre habilitação. Abigail era uma esposa bonita, inteligente, a Bíblia fala que ela era formosa e inteligente, de um homem rico e bastante insensato, de um homem duro de coração, grosseiro, dominador. E nesse contexto, o rei Davi e o seu bando estavam no deserto. Eles fugiam do rei Saul que os perseguia. E Samuel havia morrido, né? O profeta Samuel havia morrido e Davi estava no deserto. E os funcionários, né, de Nabal, os moços de Nabal, eles cuidavam das ovelhas e todo o rebanho naquela região. E Davi os protegia, de modo que outros bandos, que outras situações de perigo não atingissem aquele grupo de pessoas, né? A ponto do próprio moço de Nabal falar, olha, Davi sempre cuidou da gente, nunca deixou nada acontecer com a gente, de ruim acontecer com a gente, e agora Nabal age dessa forma. Então, é nesse contexto que se dá essa situação aqui. E apesar da Bíblia não falar se ela havia casado com Nabal porque ela quis, ou se foi um casamento arranjado, que era muito comum na época, a palavra de Deus vai nos mostrar que ela era uma mulher muito inteligente, muito prudente, muito sensata, porque quando Nabal insultou grosseiramente a Davi e os homens dele, né, o futuro rei de Israel, Davi, Abigail, ela foi avisada pelo moço, né, pelo funcionário de Nabal, por um serviçal da casa. Isso demonstra que ela tinha um bom relacionamento com os servos, com os funcionários, com as pessoas que trabalhavam ali. Havia uma proximidade, uma abertura para a comunicação. Ela me parece alguém que era muito acessível, né? Dá a entender que Abigail era uma pessoa de fácil trato. Uma das habilidades de Abigail. A gente está falando de habilitação, de habilidade, de aptidão, né? Nós falamos já da questão de Deus encher homens e mulheres do seu espírito para que eles levassem ofertas, levassem o que eles tivessem. Abigail está ofertando o que ela tem, o que ela traz com ela, né? E avisada por um servo, Abigail foi perspicaz e decisiva em seu esforço para evitar que
todos da sua casa fossem mortos. Ela interceptou Davi com humildade e hospitalidade calorosa. Ela foi rápida, né? Ela foi muito rápida. Ela preparou, né, tudo como a gente leu, então ela foi lá toda a pressa. O versículo 18 vai dizer que Abigail tomou a toda a pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas. Ela pensou rápido, ela agiu rápido. Uma mulher ágil, uma mulher apta. Ela foi perspicaz e decisiva em seus esforços para evitar que todos da sua casa fossem mortos. Ela interceptou Davi com humildade e hospitalidade calorosa. Sua voz o chamou de volta à razão e seus modos o deixaram desconcertado. Abigail usou de toda a sua criatividade para minimizar os estragos causados pelo marido insensato e contrariando os desejos de Nabal. Agiu para salvar a vida dele, de uma maneira que ela dissuadiu Davi e seus homens, né, se portando como uma esposa muito diplomática, não foi uma mulher ressentida, não culpou o marido. E ela vai falar, a culpa foi minha, eu não estava lá quando você mandou pedir, quando você mandou atender. Mostrou reverência com seu marido ao afirmar que por um lapso da parte dela, os homens de Davi haviam conversado com Nabal e não com ela, talvez sugerindo que ela não estivesse disponível ali no momento. Então, suas palavras de confissão diplomática e não de traição apaziguaram Davi. Né? Então, a gente precisa de palavras que apaziguam. Né? Era uma mulher apaziguadora, hospitaleira, diplomática, cheia de habilidades. E no momento oportuno, ela contou para o marido, ela não enganou o marido também. Uma mulher fiel, uma mulher cheia de qualidades, cheia de habilidades. Então, em nenhum momento ela procurou enganar o marido. Antes se mostrou sábia ao contar-lhe tudo o que ela havia feito. Então, depois ela preparar tudo apressadamente, conversar com Davi, impedir que Davi cometesse um crime, né, matando pessoas inocentes. Ela conversou com o marido, ela contou para o marido tudo o que tinha acontecido. E ao conversar com Davi, Abigail demonstrou respeito por sua posição, né, o futuro rei, e conhecimento de seu caráter e ações, resultando no pronunciamento de uma bênção tripla pelo rei. Louvor a Deus, gratidão pelo conselho dela e gratidão pela própria Abigail, pela própria vida dela. Então, essa mulher, ela tem muito a nos ensinar, né? Uma mulher que, apesar dela viver com uma pessoa dura de coração, uma pessoa difícil, de difícil trato, ela demonstra pra gente aqui muitas habilidades. Não é uma mulher que observa, uma mulher que é receptiva, é hospitaleira, é diplomática, não fica falando mal do marido. Ela sabia que ele estava errado, mas ela falou, olha, fui eu que não estava lá quando seus moços chegaram. Ela preparou tudo rapidamente para evitar um massacre, para evitar derramamento de sangue. Então, uma mulher extremamente rápida, prudente, diplomática, hospitaleira, acolhedora, tranquila, calma, né? Você não vê em momento nenhum ela desesperada. Ela foi rápida, mas ela não se desesperou, ela se prostrou. Quando ela viu Davi, ela já se inclinou e falou, olha, deixa a tua serva falar contigo, ouve as palavras da tua serva, em posição de humildade, de reverência, tanto ao rei quanto ao marido, porque depois ela contou tudo para o marido, ela não escondeu do marido, ela demonstrou que ela estava habilitada em Deus. Em Deus. Eu tenho certeza que a Abigail tinha um ótimo relacionamento com Deus, porque quando ela vai falar com Davi, ela fala, né, para Davi perdoar as transgressões dela, né, e ela dispara algumas bênçãos para o rei. Ela fala, o Senhor te fará casa firme, porque peleja as batalhas do Senhor e não se ache mal sobre ti todos os seus dias. Então conhecia o Senhor, era uma mulher cheia de Deus, habilitada por Deus, habilitada pela unção que vem de Deus. Né? E ela continua falando, se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus, porém a vida dos teus inimigos, este arrojará como se atirasse da cavidade de uma funda.
Essa parte que fala, a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, é um ditado hebraico, usado por Abigail para ilustrar o cuidado de Deus para com Davi. Essa expressão é encontrada com frequência em lápides judaicas, referindo-se à vida depois da morte. A imagem vem do costume de amarrar os bens mais valiosos na forma de um pacote para evitar que se quebrem ou sofram algum dano, como a joia preciosa embrulhada cuidadosamente para ser mantida em segurança. Abigail afirma que Davi está no feixe ou pacote de Deus, portanto, seguramente protegido. Uma mulher que tinha boas palavras, proferia palavras de bênção, palavras de salvação, de cura, palavras diplomáticas para aplacar a ira, para abrandar o furor, que é o que eu e você precisamos ter em nossas vidas. Abigail, ela ficou viúva depois de um tempo, depois de contar tudo pro marido, tá? O coração dele ainda assim se manteve duro, e a Bíblia vai falar que o Senhor o feriu e ele morreu, ele adoece e morre depois de uns dias. E quando Davi soube que Nabal havia morrido, ele ficou extremamente aliviado por haver permitido que Deus cuidasse da vingança. Também não perdeu tempo e pediu a Abigail para continuar abençoando sua vida como sua esposa. Foi a ela que Davi disse: ouvi a tua petição e ela atendi. Uma declaração que também pode ser traduzida como: respeitei a tua pessoa. Abigail havia conquistado o respeito de Davi, mostrando para esposas de nossos dias o princípio essencial da moderação e das prioridades corretas, bem como a determinação de aproveitar da melhor maneira possível uma situação difícil. Você é habilitada para aproveitar toda e qualquer situação para manifestar a presença de Deus, a glória de Deus, principalmente naquelas mais difíceis, onde você já está habilitada, já está apta para fazer a vontade de Deus, se assim você quiser, se você se lançar aos cuidados do Senhor, se você permitir as mudanças, as transformações. Eu gosto de imaginar que viver casada com Nabal mudou muito a Abigail. As meninas naquele contexto, as mulheres naquele contexto casavam muito jovens, muito cedo. E eu imagino a menina que a Abigail era e a mulher que a Abigail se tornou. Ela tinha bens, né? Eles tinham recursos, mas ela era casada com um homem duro. O quanto que ela não deve ter mudado para conseguir conviver, para conseguir ter uma vida com Nabal, para conseguir se relacionar com Nabal e com todas as pessoas ao seu redor, os servos, toda a sua vida, a sua família, a sua casa, todo o contexto em que ela estava inserida. E ela aprendeu isso com quem? Aprendeu com o Senhor. Nós vemos que Abigail tinha relacionamento com Deus. Ela tinha relacionamento com Deus, ela sabia quem era o Senhor, ela sabia quem ela era, quem era Nabal, quem era Davi, quem eram seus moços. E conhecendo todas as coisas, o Senhor deu habilidade para que ela saísse bem naquela situação, para que o nome do Senhor fosse glorificado acima de qualquer coisa e que para ela também, para que ela pudesse colher dos frutos da obediência, né, e de temor ao Senhor. Amém? Que o nosso Deus abençoe você, que a vida de Abigail te sirva aí de exemplo para você meditar, onde você precisa melhorar, onde você está de parabéns, onde você já avançou, e que o Senhor continue falando melhor aos nossos corações. Deus te abençoe e até amanhã.